Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos estar fazendo a questão número 106 do caderno amarelo do ano de 2020, uma questão que envolve circuitos elétricos e é, de fato, o tipo de questão preferida do Enem. Então, sem muita enrolação, pegue seu material de estudos e vamos resolvê-la. E aqui estamos com a questão. Ela diz o seguinte: uma pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal de 60 ampere-hora. Não é ampere por hora não, tá? Amperes hora. Um produto. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital no circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Bom, então nós temos aqui as alternativas e nós temos que determinar qual é a posição do amperímetro. Pra falar a verdade, isso é até bem simples, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é como nós associamos um amperímetro em um circuito. Nós temos aqui dois tipos de componentes, amperímetros e voltímetros. Amperímetros são os aparelhos responsáveis por determinar a corrente elétrica. Então, pela lógica, se você quer determinar a corrente elétrica, você precisa que a corrente elétrica passe pelo aparelho. Então, nós sabemos, nós associamos um amperímetro sempre em série com o circuito. Como assim em série, sensei? Simples. A corrente tem que passar pelo amperímetro. Então, qual é o único tipo de circuito em que a corrente vai passar por aquele local, independente de você querer ou não? É se aquele componente estiver ligado em série. Se ele estiver ligado em paralelo, a corrente pode até passar, mas pode não ser a corrente total. Vai ser uma parte da corrente, Então, na verdade, o que a gente vai ter ali é justamente o amperímetro ligado em série. Outro ponto interessante é que quando você conecta um amperímetro em paralelo, acontece que você vai acabar gerando um curto-circuito. Por que isso? Porque um curto-circuito ele acontece quando você tem uma passagem livre de corrente de uma bateria, Ele vai do polo para outro sem passar por nenhum local de resistência ou algo parecido. Então você fecha o circuito ali. E por que isso acontece? Porque o amperímetro ele tem que ter a menor resistência possível para que não altere na medição que vai aparecer ali. Então, se você tem a menor resistência possível, é quase como se fosse um fio normal que está ali no circuito. Então, o amperímetro ele vai ter essa menor resistência possível e se ele estiver ligado em paralelo, a corrente do circuito vai dar preferência a passar por este caminho, Ou seja, passando pelo amperímetro e esquecendo todo o resto do circuito. Isso acaba gerando um curto-circuito. Por isso o amperímetro ele sempre tem que ser ligado em série, em qualquer circuito. Já o voltímetro não. O voltímetro ele precisa ser ligado em paralelo. Por quê? Porque ele vai ter que medir a diferença de potencial. E a diferença de potencial você mede ali justamente entre os terminais, de um determinado componente. Então, por exemplo, poderia medir a diferença de potencial de uma bateria ligando justamente o voltímetro em paralelo com essa bateria, tá? E aí, no caso do voltímetro, é o contrário. Já que o amperímetro você quer ali a menor resistência possível, no voltímetro você quer a maior resistência possível. Você não quer que passe corrente elétrica ali, Você só quer medir realmente quais são os potenciais em cada extremidade e fazer a diferença de potencial. Tanto que se você conecta o voltímetro em série, há grandes riscos de você acabar queimando o seu equipamento. Sério. Então, a gente vai analisar aqui as alternativas e vai descartar todas aquelas em que o amperímetro vai estar ligado em paralelo. O amperímetro tem que estar ligado em série. Então vamos lá. Primeira alternativa, letra A.
Perceba que aqui você tem o circuito do veículo, né? A bateria está aqui. E o amperímetro ele está conectado em paralelo. Então não pode ser a letra A. Letra B. Aqui não. Olha só. Você tem aqui a bateria. Uma parte vem aqui no circuito. Aí o circuito vem aqui, passa pelo amperímetro, como se fizesse parte do próprio circuito do veículo, né? E termina aqui na bateria. Então, essa aqui é uma boa opção. Letra B, o amperímetro está ligado em série. Letra C é a mesma coisa da letra A. Perceba que o amperímetro está ligado às duas extremidades direto nos dois polos da bateria, então isso quer dizer que ele está ligado em paralelo. Então não pode ser a letra C. Letra D, mesma coisa da letra B. Perceba, é a mesma situação, tá? Então pode ser a letra D. E a letra E, nós temos aqui uma situação em que o amperímetro ele está ligado em paralelo, agora com o circuito, né? Nem com a bateria, é com o circuito, né? Mas quando ele está conectado em paralelo com o circuito, acaba que ele gera um curto-circuito na própria bateria, como um todo. Então também não pode ser a letra E. Então a gente só fica entre B e D. Ok. Beleza, Sensei, mas qual é a diferença entre um e outro? A letra B, você tem aqui a marcação de 0,5 ampere, enquanto na letra D tem 12 ampere. Então o que a gente tem que determinar aqui é justamente qual é a corrente elétrica que esse veículo vai produzir, né? O circuito elétrico desse veículo produz, né? Ou consome no caso, por conta da bateria. Então o que a gente vai ter que fazer? Utilizando um único dado que nós temos, que é justamente a carga nominal e o tempo sem uso, nós vamos determinar quem é essa corrente elétrica, tá? Qual seria a corrente elétrica que teria que estar marcando no amperímetro. Como que nós fazemos isso? Bom, aquela carga nominal, ela nada mais é do que a corrente vezes o tempo, tá? Tanto que é só você, se você não sabe, é só você ver a unidade de medida, tá aqui, ó, ampere hora. Ampere é unidade de corrente, hora é unidade de tempo. Então, como aqui não tem uma barra, né, não é ampere por hora, então não é corrente dividido por tempo, é corrente vezes tempo. Então nós temos aqui justamente corrente vezes tempo. Logo, a corrente vai ser igual a carga nominal dividido pelo tempo. Ora, quem é a carga nominal nesse caso? 60. Então a corrente é dada por 60 dividido. Quem é o tempo? Perceba que aqui está 60 ampere hora, né? Então o tempo tem que estar em horas. Só que olha só qual é o tempo de uso dessa bateria. 5 dias. Então a gente tem que converter esses 5 dias em horas. Um dia tem 24 horas, então é 5 vezes 24. Logo, isso aqui vai dar 60 dividido por 120. Ou ainda, né, pode cortar aqui, 6 por 12 é a mesma coisa que 1/2. E vai dar 0,5 ampere. Então a corrente desse circuito, que passa ao longo desse circuito, é de 0,5 ampere. E a única alternativa correta aqui é a letra B. Bola. Então esse aqui é o esquema correto para este caso desse veículo, né? Você tem ali o circuito elétrico, você tem um amperímetro ligado em série e a corrente elétrica que passa por esse circuito é de 0,5 ampere. Ok? E é isso. Essa foi a questão de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. Não se esqueça de compartilhar com os amigos, principalmente aqueles que vão fazer o Enem, é muito importante. Comenta aí também, tá? Pra aumentar o engajamento aqui na série do Enem no Telhado. E um aviso, logo logo eu vou estar soltando aqui uma prévia, né? Uma série de entrevistas que vai acontecer aqui no canal, tá? Vão ser em lives. As lives geralmente acontecem sextas, sábados e domingos. Sexta-feira são as lives focadas em divulgação científica.
tá? Então, logo logo eu vou anunciar aqui qual vai ser o dia que a gente vai começar, mas vai ser uma série de entrevistas nas sextas-feiras com alguns profissionais, conversando, né? Entrevistando eles sobre as respectivas faculdades, tá? Então vai ter gente de direito, vai ter gente de medicina, vai ter gente de física, e não vai ser eu, no caso, tá? Então, aguardem que logo logo eu vou soltar mais informações sobre isso, beleza? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui. E tem um cantinho especial para você conversar comigo sobre esse e outros problemas de física. O link vai estar aqui na descrição. E também lá você vai ter mais informações sobre esse lance das entrevistas, tá bom? Dito isso, tamo junto e até!